Glória a Deus. Quero parabenizar os pais, que trouxeram seus filhos. Nada mais agrada e alegra o coração de Deus que gratidão, irmãos. Reconhecimento da graça, reconhecimento do cuidado, porque os filhos são presente de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, que eles venham crescer na graça, que eles venham crescer no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje, uma palavra viva e eficaz, e ela se encontra aqui, nesse livro. Não é um livro qualquer, é um livro especial, é um livro que mudou a sua vida, mudou a minha vida, mudou as nossas vidas. Por isso estamos aqui, e nós cremos nas instruções que o Senhor nos dá nessa palavra, que possamos, através do Espírito Santo, sair daqui nessa noite, convictos, abençoados pelo Senhor, sabendo que Ele cuida, que Ele nos dá alegria, que Ele nos dá paz, que tudo está sob o seu cuidado, amém? Eu quero falar hoje sobre o poder da palavra de Deus. Já disse que esse livro não é um livro comum, esse livro é poderoso, mas eu quero dizer a você que a maioria dos cristãos, eles têm um entendimento bem rudimentar sobre o Evangelho. No final das contas, para alguém que se torna um cristão de verdade, ele precisa entender a palavra de Deus corretamente. Muito se fala na Bíblia Sagrada, mas poucos a conhecem profundamente. A verdade é que se alguém quiser experimentar a verdadeira salvação, esta pessoa precisa saber e entender como Deus salva e o que é a parte vital do Evangelho. Muitos vieram aqui, trouxeram seus filhos para apresentar ao Senhor. Tem um significado profundo quando nós colocamos Deus no centro das nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa vontade. As coisas começam a fluir quando Deus está no controle. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho, ele descreve os parâmetros pelo qual Deus relaciona conosco e como Ele trabalha na minha, na sua, nas nossas vidas. Eu quero convidar a igreja, aos irmãos, a abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 3 a 6, nós vamos estar lendo. Colossenses, capítulo 1, de 3 a 6. Diz assim: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes a todos os santos, e por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Paulo, ele conecta o fato do Evangelho frutificando ao fato que os antigos cristãos, eles entendiam muito bem sobre a graça de Deus em verdade. É importante, irmãos, nós entendemos isso, assim como o amor de Cristo, a graça de Deus
ela tem largura, comprimento, altura e profundidade. Quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 3, 18, diz assim: vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor, que excede a todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Como que eu vou conhecer esse amor? Como eu vou usufruir desse amor? Nós temos uma receita infalível que se encontra lá em João 8:32, que ele diz assim: conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Esta é a verdade. Somente através dessa verdade é que seremos libertos dos enganos, das mentiras. Quando nós assistimos hoje a mídia, né? Hoje você vai no TikTok, Instagram, nós encontramos pregadores que muitas vezes expressam ali suas próprias opiniões. É claro que tem pregadores sérios. Mas se nós não conhecermos esta verdade, nós seremos confundidos, nós seremos enganados. Olha o que é que Paulo diz lá em Romanos 1,16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na introdução da carta aos Romanos, Paulo faz uma afirmação até um tanto assim descarada, né? Ele diz que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus. O que isso aqui é para você? Quando nós temos convicção que é o poder de Deus, não há temor, não há medo, e está ao nosso alcance. Mas precisamos conhecer, precisamos ler, buscar. Na introdução, a carta aos Romanos, Paulo faz uma afirmação um tanto descarada. Ele diz: não se envergonhar do evangelho, porque é o poder de Deus. Se você decidir que quer este poder de Deus na sua vida, você vai se surpreender com o que Deus irá te mostrar e te guiar nesta caminhada. E eu volto lá de novo em João 8:32, e conhecereis a verdade, e conhecereis o poder de Deus, e ela te libertará, ela te dará poder, ela te dará, entendeu? Vitória em todas as áreas de sua vida. Então o conhecimento da palavra, ela nos traz compreensão de todas as coisas que nós estamos vivendo. E não somente isso, nos conduz à vida eterna. Paulo não diz, ele não diz que o evangelho contém o poder de Deus. Nem tampouco diz que é a chave que abre a porta para o poder de Deus. De acordo com Paulo, o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus, o evangelho. Eu quero dar aqui um exemplo prático. Vamos ver um exemplo aqui da nossa vida diária.
para poder entender como isso funciona. Né? Todo mundo tem carro, né? A maioria tem carro, todo mundo conhece um carro. Um carro, ele vem equipado com duas coisas principais, né? Que é o tanque de gasolina e o motor interno de combustão. Não é isso? Tem um tanque de gasolina e um motor interno de combustão que converte a gasolina ou etanol em movimento para o carro andar. Mas até que o tanque esteja com combustível e ali seja dado a partida na chave ali do motor, o carro não passa de um peso morto. Não passa de um peso morto. Não sei se você já esteve em um carro que fica sem combustível. Ou você já ajudou alguém que ficou sem combustível a empurrar esse carro. Agora imagine agora um grupo de pessoas empurrando um carro em uma subida, transpirando, enquanto fazia gemidos com suas bocas, tentando manter o veículo em movimento. É assim que é a vida de muitos cristãos. Muitos vivem atrás do carro, empurrando não apenas membros de igreja, mas também pastores, presbíteros e vários outros, tentando fazer com que a vida cristã funcione. Mas o problema é que empurrar não é o que eles precisam. O que eles precisam é o quê? Ter combustível. Ter combustível no tanque para quando virarem a chave e derem partida no carro, ele seja capaz de se movimentar pelo próprio poder gerado pela combustão do combustível. Agora vamos trazer para a realidade bíblica. O Evangelho é o motor do carro. O combustível é o Espírito Santo. Quando o cristão começa a entender o que é que significa ser um cristão, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Experimentar o poder do Evangelho na sua própria vida, em vez de empurrar o carro, tentando fazer o cristianismo funcionar na sua própria força e no seu poder, você pode experimentar a vida de maneira que Deus preparou para você. Aí que entra o Evangelho. 8:32. E conhecereis a verdade, e ela te dará vitória. Ela te ensinará a caminhar. Ela te abrirá seus olhos, como caminhar, como pensar, como agir. O Evangelho é o poder que dá força à sua vida cristã. É a salvação de Deus em ação. Salvação de Deus em ação. Vocês notaram quando nós começamos a ler a Bíblia? Mais constantemente, as coisas começam a mudar? Já observaram isso? Por que começa a mudar? Porque ela é o poder de Deus. O Senhor diz assim: a minha palavra é viva, minha palavra é eficaz, minha palavra tem movimento, a minha palavra faz acontecer. E uma coisa importante é quando nós começamos a ler essa palavra, algo transformador começa a acontecer. Você começa a gostar, você começa a se apaixonar por Jesus, por Deus. Você começa a dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é realmente o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu seguro presente em todas as lutas, em todas as dificuldades. Mas se nós não lermos, nós teremos dúvida, virá medo, virá temor.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, ele é muito mais do que um ponto de entrada para a vida cristã. A palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas uma mensagem de salvação que necessitamos num determinado dia, quando levantamos as nossas mãos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, achando que depois daquele momento não mais precisamos dele. Ou que seja, precisamos dele somente quando compartilharmos com outra pessoa, tentando levá-las à salvação. Não é isso. O Evangelho fala da salvação de Deus continuamente operando em nossas vidas, todos os dias, até nós encontrarmos com Cristo. É importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos isso, as coisas começam a funcionar em nossas vidas. O Evangelho não é apenas um método de salvação de Deus, é também um método de vida que Deus tem para cada um de nós. Guarde uma coisa: o Evangelho, ele foi planejado por Deus para englobar todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, irmãos. Não é algumas não, todas. É um evangelho completo para a vida cristã. Uma coisa que às vezes quando as pessoas vêm conversar comigo, falar sobre o evangelho, eu uso uma palavra simples, mas com uma profundidade que muda situações. Eu digo assim: experimenta. Experimenta. Eu não forço a pessoa, experimenta. Eu já contei aqui, eu lembro, quando eu era jovem, né? Bem jovem. Porque eu gosto muito de doce, apesar que eu não estou podendo comer muito doce mais. Mas eu tinha uma certa birra de doce de abóbora. Eu nunca havia comido doce de abóbora, mas de tanto ver, eu pensava na abóbora, aquele negócio amarelo, grande, né? Eu falei, gente, como é que você pode fazer um doce de abóbora? Eu já rejeitava esse doce de abóbora. Até que um dia, eu fui numa casa de uma pessoa, e ela fazia doces, né? E olha o que tinha lá que ela trouxe para mim, doce de abóbora. Chegou com um pratinho de doce de abóbora para mim, eu bati o olho, nossa, não quero não, obrigado, estou cheio. Mas ela já sabia que eu tinha essa rejeição com doce de abóbora. Sabe o que ela falou para mim? Nunca esqueci. Experimenta. Nós perdemos coisas na vida porque nós não experimentamos. Experimenta. Você que está aqui nos visitando, que ainda não conhece, né, Jesus plenamente no seu coração, eu quero te fazer um convite. Experimenta este livro, esta palavra. Experimenta. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir seu coração, eu ficarei de fora. Não, eu entrarei e farei morada. Serei contigo por onde quer que andar. Experimenta. Quero fazer esse convite de você. Experimenta. Chega em casa hoje, tira 15 minutos, começa a ler a palavra de Deus. Começa a falar: Senhor, fala comigo. Eu tenho certeza que sua vida será totalmente transformada. Você verá coisas que você nem imagina. Você experimentará coisas que você nunca pensou que experimentaria. Porque a palavra de Deus, diz o Senhor, que é viva, movimenta, é eficaz. Eu quero encerrar aqui
deixando um versículo que se encontra lá em 2 Timóteo 2,15. Um versículo que faz diferença quando nós entendemos e obedecemos, que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você será uma bênção na vida das pessoas quando você ler essa palavra, quando você buscar conhecimento nessa palavra, porque o Espírito Santo vai testificar essa palavra no seu coração e no coração daquelas pessoas. A maior bênção, o que Deus mais espera da sua igreja é salvação de almas. É que as pessoas sejam transformadas por esta palavra viva e eficaz. Amém? Que Deus te abençoe, né? Que Deus possa falar aos nossos corações, que possamos fazer dessa palavra um uso diário. Esse dia eu estava conversando com um amigo aí, eu falei com ele: eu sei que às vezes você não vai falar comigo que não tem muito tempo. Para aí, tira 15 minutos aí, todo dia, começa a ler com 15. Você vai perceber, quando você assustar, você está lendo 1 hora, 2 horas a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra jamais volta vazia. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra, ela entra em nossos corações, mas o tempo é do Senhor, mas ela não se esvaira, ela não sai, porque o Senhor conserva, e no tempo do Senhor, ela vai florescer. Que a palavra de Deus possa florescer na sua vida plenamente, que você possa receber do Senhor aquilo que você tem buscado, que se você possa sair daqui nessa noite alegre com o Senhor, sabendo que Ele cuida, que Ele está com você em qualquer situação, que você possa receber um dos maiores presentes da graça para as nossas vidas, que é sempre um coração aquebrantado, um espírito humilde, que em qualquer situação que enfrentarmos, possamos, Senhor, lembrar de Ti, da Tua palavra, e sermos renovados pela Tua graça e pelo Teu poder. Nos abençoe, ó Pai, e agradecemos por este momento, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Derrama, Senhor, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada família, que possamos ser cheios, Senhor, da Tua graça e do Teu conhecimento, em Cristo Jesus. Amém e amém.